Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro e esses são os principais destaques do programa de hoje. As quartas de final do Paulistão 2025 têm datas e horários definidos. Guarani prioriza a manutenção do elenco e inicia busca por reforços. O Campeonato Paulista da Série A3 tem uma nova dupla de líderes, Marília e Monte Azul, empatados na ponta depois de conquistarem vitórias. Tudo isso e muito mais no Visão de Esporte de hoje, com a apresentação de Danilo Palma. O programa está no ar. Olá, muito boa noite. Estamos começando Visão de Esporte aqui na tela da TV Cultura Paulista. Quinta-feira, final de semana chegando. Hoje é dia 27 de fevereiro, finalzinho do mês, carnaval iniciando. Então você que vai cair na folia aí, vai com moderação. Quem caiu também foi a Ponte Preta, hein? Mas vamos falar bastante aqui sobre Ponte Preta, Guarani, Corinthians, que sufoco, hein, Timão? Corinthians também passou no sufoco ali. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, mandar um abraço pro Danilo Palma, nosso apresentador aqui do Visão de Esporte na tela da TV Cultura Paulista. Eu sou o Bruno Zurco, vou tomar conta aqui do andamento aqui do programa de Visão de Esporte, mas o Danilo Palma está lá nos assistindo ao vivaço para mais de 90 cidades aqui do estado de São Paulo. Agora, produção, vamos ver aqui quem tá na bancada aqui, ó. Quem não foi pra folia, hein, esse final de semana. Tá aqui do meu lado o Fernando Toledo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Fernando, não foi pra folia, Fernando? Não dá pra ir. É amanhã, né? É amanhã. A partir de amanhã a gente pensa em alguma coisa. Por enquanto... Não, e outra, pensar em... Não tem como pensar muito. Depois da piaba de ontem, para. Deixa quieto. Tem que deixar quieto e fechar pra balanço. E será que o Zenon já foi? Porque eu queria ver com o Zenon, ô Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bruno Zurk, meu parceiro Mas Fernando aí, Toledo, tudo bom? grande Fernandinho. E a você ligado aqui no programa Visão de Esporte. Bruno Zurk, por enquanto eu também não tô na folia não, estamos aí com muito trabalho, né? Sem folia, né? Sem folia, Eu gostaria de ver o Zenon aqui na bancada, o Rubens Cardoso também. Não, esses aí já estão na folia, né? Já estão. Então, esses caras não perdem tempo, né? Não perde tempo. E outra, o bobear ele vai domingo, o Corinthians joga domingo, não joga? Joga domingo contra o Mirassol. Mas olha só, de repente o Zenon vai estar fazendo... Certeza pulando o carnaval lá no camarote, pô. Exatamente. Lá em Itaquera. Mas, pessoal, os fãs de esporte aqui na tela da TV Cultura Paulista, com moderação, hein? Com moderação, Por importante, favor, sem brigas. É igual futebol, muita paixão, muito amor. É uma festa brasileira, então bora curtir. Por falar em curtir, boa noite vocês que estão ligados aí na TV Cultura. Ó, A4, Lucas. Opa! A4 do Campeonato Paulista, ali nas finais ali. E o Paulista perdeu pro Nacional, mas continua lá na liderança, né? O Paulista segue na ponta da tabela do Campeonato Paulista 4, né? Tem aí 22 pontos, são 7 vitórias em 10 jogos, né? A gente acompanha aí os melhores momentos do jogo contra o Nacional. Jogar no Nicolau Alaillon é difícil, né? Apesar do Nacional aí há anos não conseguir figurar, né? Montar uma equipe competitiva para sair da A4. Mas jogar lá no Nicolau Alaillon, na capital paulista, não é fácil. E, o que eu observo, Bruno, Fernando e amigos que nos acompanham, times que dispararam, tanto na 2, na 3 e na 4, deram uma... Acabou o gás, Lucas? Dá uma oscilada, né? Natural. Estão perdendo pontos quando podem perder, mas mesmo assim, nesse período de oscilação,
ainda seguem na frente, né? O Paulista segue com 2 pontos na frente do São Caetano. São Caetano que, para quem viu o São Caetano no início dos anos 2000, vê onde está hoje, sente saudade, assusta, né? Assusta. Todos nós aqui vimos, né, o que foi a febre do São Caetano. Ademar, né? Lembra? Ademar, Silvio, o goleiro lá. Serginho, Silvio Luiz. Isso, olha. Mancini, tantos outros craques, né? Anailson. Né? E hoje vê onde está o São Caetano. A nossa torcida é que o São Caetano retome, né, o seu protagonismo, assim como foi o Paulista campeão da Copa do Brasil, e tá perdendo quando pode perder, viu, Bruno Zurchi? Perdeu lá pro Nacional, não é canoa furada, não é barco perdido, tem muito campeonato ainda pela frente. Lucas e Bruno, são 2 derrotas seguidas. Perdeu em casa domingo. Perdeu pro União Barbarense 3-1. Isso, agora perdeu aqui. Ela perdeu o pênalti ainda, ó. Então. Perdeu o pênalti. Ela teve uma vitória no meio do percurso aí e voltou a derrota. Se eu não me engano, o Lucas, inclusive o Lucas Silva, que é o nosso parceiro aqui também, verdade, fez o gol da vitória. É verdade, mas do 3 jogos. Venceu a Joseense em casa na rodada, na última rodada, mas em 3 jogos você perder 2. Mas é aquele meu ponto, Fernando. Tá perdendo o Paulista quando pode perder. No momento, tá. Porque depois que chega nas quartas de final é outro campeonato. Mas é aí que tá, né? Aí é aquela história, é o mata-mata, né? É o mata-mata. É um outro campeonato, começa pra zera tudo. Zera tudo. Aí, como é que faz? Então, mas é que você manter... Você tem que estar com consistência, pô. Consistência, com confiança, né? Mas são 15 jogos numa primeira fase, você ficar invicto 15 jogos... Não precisa, né? Ainda mais no Campeonato Paulista. O Arthur sempre comenta, o Arthur Geno do Futebol Interior, nosso parceiro aqui também, junto com o Lucas. O Arthur sempre comenta, o Fernando, a A4, A3 e A2 do Paulista é vitrine. É muito forte. É vitrine. Exatamente. O nível competitivo é muito alto. Muito alto. Mas esses times não podem... eles vão se classificar? Nós sabemos que vão. Só que você tem que manter o nível de concentração e a excelência dele. A gente coloca aqui o Paulista como o grande time a subir para a Série A3 no ano que vem. Você entende que, por exemplo, uma fase de oscilação agora pode reverberar numas quartas de final? Pode. Né? Porque nesse momento... Perde a confiança. O Paulista iria enfrentar o Araçatuba, que é o 8º colocado. Pô, o Araçatuba é um time de muita camisa. Muita tradição. Muita camisa, vem da Bezinha no passado. Então, por exemplo, o Paulista numa oscilação, pega o Araçatuba... Embalado, como é que vai fazer? Aí toma uma derrota mais feinha, vamos dizer assim, de 3, 4-0, e aí? Vai reverter em Pra virar fica complicado. Complica, mas é que nem o Lucas comentou. Olha o gol aí. Eu acredito que agora é o momento de perder agora. Não, até concordo, mas você tem no... Veja bem, mas gente, tem que ter um equilíbrio, né, Fernando? Três jogos, que quer subir, quer se mostrar, quer voltar, não pode ocorrer isso. Fernando, e sabe qual que é o destaque da A4? O São Caetano encostou na liderança ali do Paulista. Porém, o São Caetano tem um atacante, o artilheiro do Brasil. Então. Tem Fábio Azevedo. Fábio Azevedo, é isso, Lucas? Fábio Azevedo marcou 10 gols, né? Sendo todos eles nessa 4. Realmente, ele é o artilheiro do Brasil, superou o Guilherme dos Santos. Não sei se a produção tem alguma imagem aí. Então, parabéns aí ao Fábio Azevedo, dessa nova geração do São Caetano. A gente citou tantos nomes aqui, né, Fernando? Vários. Olha ele aí, ó. É um meninão, né? Meninão, 26 anos, né? E detalhe, ele veio da Várzea. Veio da Várzea. Contratado pela Várzea. Aliás, é no mesmo contexto da Várzea, mas em outra região do país. O Santa Catarina, que é um time que subiu da 2ª divisão catarinense, também é formado, metade do time da Várzea. Então, aos dirigentes do nosso futebol, vamos olhar com carinho para a Várzea, né? Para quem acompanha, né, o dia a dia, a gente sabe, tem muita gente boa jogando futebol amador. Tem. Exatamente. O Gé também, o Gé veio do Itapirense, sim, né? Só que do Itapirense ele veio da Várzea. Exato. Já com uma idade avançada, né? Agora, tomara que o menino aí não seja igual o Gé, né? Mas, ó, artilheiro, 10 gols. O Guilherme do Santos também tem 10 gols, né? Porém, ali, vamos dar vamos valorizar o destaque, menino, valorizar né? o destaque, porque veio da Várzea e a gente sabe a dificuldade que esses atletas têm, né, Lucas? E que bom, né, Bruno Zurchi, Fernando e quem acompanha a gente, que joga, né? Faz ali uma brincadeira no amador, mas tem muita gente hoje que vive do amador. Ganha ali o seu dinheirinho, joga ali o seu jogo durante a semana, né? Uma vez por semana ali, garante o seu cascalho. E tem muita gente com vontade. O que a gente às vezes reclama, e a gente vai entrar no assunto Copa do Brasil daqui a pouco, né, Fernandinho? Mas o que tem de jogador com vontade, com gana, com garra, que quer ter essa oportunidade, que veste a camisa
Pô, um cara desse, como o Fábio Azevedo, vai jogar no São Caetano. É a oportunidade da vida dele. E ele tá aproveitando. Tá aproveitando. Exatamente. Tem 26 anos o Fábio Azevedo, ou seja, já tá numa idade um tanto avançada. Pra futebol, né? A4 desse ano pro cara é a chance da vida dele. Pra daqui a pouco um time de Série C, um time de Série D chamar. Vai lá, ó, vem fazer parte. Exatamente. Se vai emplacar, é outra história. Aí é outra história. Vamos ver a tabela da 4, pra gente Vamos. finalizar a 4 aqui. Eu acho que tá bem equilibrada lá, Lucas. Ó, o Paulista continua na liderança, São Caetano. Olha o peso das camisas dentro desse G8. sem comentário. Né? Barbarense. União Barbarense, Taquaritinga, Inter de Bebedouro, Araçatuba. São 8 times de tradição. Fortíssimos. Eu, pelo menos, né, fiz a minha projeção do Paulista e do São Caetano subirem. Mas, gente, bota no balaio aí. União Barbarense que tá crescendo. São 4 vitórias consecutivas da Barbarense. São Caetano tem qual? São Caetano tá ali na segunda colocação também. Pontos. São 4 jogos sem derrotas. Tá. Né, 20 pontos ganhos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A surpresa pra mim esse ano, pelo que foi o ano passado, a Joseense. Porque a Joseense estava ruim ano passado. Horrível. A Joseense não ter caído Sim. ano passado foi um milagre. Foi um milagre, isso E mesmo. esse ano, 4ª colocada, assim como o Taquaritinga, né? O Nacional também uma grata surpresa. Sim. Aí as decepções, entre aspas, né? O São Carlense estava muito bem ano passado, esse ano já não tá tão bem. E aquela briga na parte de baixo ali da tabela também, o Osasco Audax, junto do Jabaquara e do Vossen, né? O Vossen chegou a brigar ponto a ponto com as equipes para poder se classificar para as quartas. Esse ano tá brigando para não cair. Mas eu mantenho meu palpite aqui, vou manter minha bet. Para mim sobem Paulista e São Caetano, mas podem haver surpresas nessa brincadeira ainda. São Caetano, eu tive uma camisa do São Caetano naquela época que... Do Boom? Do Boom, que do Aquela cenário da Consul, nacional. né? Era linda. Sensacional. Era linda, sensacional. Bom, muito bem, vamos falar dia 3 agora aqui no Visão de Esporte na TV Cultura Paulista. Ao 3 também, muito disputada. Mas antes de comentar aqui, Lucas, da 3, queria convidar o pessoal de casa. Estamos ao vivo aqui na TV Cultura Paulista para mais de 100 cidades. A nossa audiência é muito grande em Sensacional. Jundiaí, Araraquara, Ribeirão, Hortolândia. Praia Grande em peso com a gente também, né, Bruno? Nossa audiência é muito grande. Pirassununga. E você que tá ligadinho aí na TV Cultura Paulista, manda seu WhatsApp. O WhatsApp tá na tela aí, ó. 19996817111. Tá na tela aí. Manda sua pergunta, manda uma foto, manda seu número, manda um oizinho pro Zenon, que não tá aqui na bancada, pro Rubens, pro Danilo Palma. Ó, por mais que a gente não leia as perguntas aqui ao vivo, o Lucas, a sua mensagem fica no nosso banco de contatos. E todo início e começo de mês a gente faz um grande sorteio, hein? Mês passado sorteamos a camisa da Ponte Preta oficial, autografada, a camiseta do Guarani oficial e a bola, aquela famosa bola que o Neymar criticou, isso, do Campeonato Paulista, a gente sorteou também ela aqui oficial. Então, manda seu oizinho lá que entra no nosso banco de contatos e quem sabe você não é o sortudo do próximo sorteio que eu acredito que seja na próxima semana. Essa aqui, ó. Essa é da Série B. Da Série B. É linda essa bola. É muito bonita. De acordo com o nosso craque, Zenon, ela é boa. Melhor do que a do Paulista. Ela é boa. Eu falei, como eu não entendo muito... vamos deixar pra quem entende, né? Exato. Bom, saindo de Paulistão 3 pra dar 4 pra 3... Ô, Lucão, Marília continua invicto dentro de casa, né? Jogando no Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília faz, né, do jogo lá no Bentão, no Abreuzão, né, na verdade, lá no Abreuzão, um verdadeiro alçapão, né? E isso não é de hoje, já é de muito tempo. Então, nessa rodada, o Marília venceu o Catanduva, né, por 3-1, Catanduva que vem também numa crescente dentro do cenário paulista, e continua na liderança, né? São 22 pontos ganhos, Bruno. Agora o Marília divide essa liderança com o Monte Azul. Mantenho a minha opinião de 2 programas atrás. Eu falei que a 3 era o campeonato que eu não tinha favorito, né, para acesso, porque tem muito time disputando, tem muita camisa pesada brigando. Mas, assim, de todos os concorrentes, eu vejo o Marília, assim, um pouquinho à frente, né? Um ou 2 passos à frente. O time do Marília, treinado aí pelo Ricardo Costa, que conhece muito a Série A3, teve em 2023 aí, foi vice-campeão da competição, perdeu a final pro Capivariano do Hélio Cizenando, que tá fazendo uma baita campanha na Série A2, mas o Marília vem forte aí rumo ao acesso para a Série A2 em 2026. Eu acredito no Marília. E Fernando, invicto, 100% invicto no estádio famoso dele, Bento de Abreu, né?
Olha, tem história. Uma vez o Marília pegou a Ponte Preta, na época de cá, né? O meio campo era fraquinho. Vanderlei Paiva, Marco Aurélio e de Meu cá. Deus do céu. Perdemos de 5-0. Eu não sabia como voltar para Campinas. Verdade. Mas é engraçado que essa derrota possibilitou a Ponte... Foi o gatilho para a Ponte subir, de repente, e disputar o final do campeonato. O Marília tem tradição, tá com uma estrutura boa. Nós falamos semana passada, né? O Guilherme, que está no Velo Clube, Belo né? Clube, foi o precursor disso tudo, melhorou, deu estrutura, aí a população, a cidade lá, com os dirigentes, melhoraram muito e olha, está colhendo os resultados. Teve ainda um hiato com o Kleber Gaúcho, né? Que ficou um bom tempo Sim, lá também. também. Né? Mas esse ano com o Ricardo Costa, até pela qualidade, pelo bom trabalho do Ricardo, também, né? Conhece muito, bem né? a divisão. E o time vem jogando muito bem. O MAC tem tudo para subir esse ano para a Série A2 em 2026. E esse Monte Azul, ô Lucas? O Monte Azul encostou também na liderança, ele empatou, né? Estão em números de pontos. O Monte Azul, que curiosamente tem um atacante que é o artilheiro, né, do Campeonato Paulista 3, cujo nome é Guilherme, né? A gente tá falando Sim. Guilherme Alves. Os Guilhermes, né? O Guilherme Salles é o artilheiro do time do Monte Azul. São 9 gols marcados, né, nessa série Ganhou do Comercial, 3. né? Exato. Ganhou do Comercial nesta rodada pelo placar de 1-0, né? Jogando em Monte Azul. Monte Azul que tem um projeto da SAF, né? Cujo administrador é o Neymar Pai e o Emerson Sheik. Vem numa moral incrível, venceu a Copa Paulista no passado, vai disputar a Série D esse ano, né? Então já tem um calendário nacional pela primeira vez. Então ela já vem crescendo, né? Já vem crescendo. Legal, depois de um rebaixamento muito traumático para a Série A3. No ano passado, inclusive, disputou a Série A2, acabou rebaixada. Mas esse ano vem num processo de recuperação muito legal e os resultados estão em campo. No ano passado eles foram muito criticados. Eles que eu digo quem comanda. A gestão, né? A gestão da SAF. E agora eles deram uma ajustada boa e vai ter um calendário cheio, né? Querendo ou não, é uma A possibilidade. importância de um calendário cheio, né, Fernando? Nossa, para os não times tem. de menor expressão. Gente, a gente aqui fala da polêmica dos estaduais. Os estaduais são importantes para esses times. Né, para esses times terem calendário. Gente, time como o Monte Azul, como o próprio Comercial, com calendário, são pessoas com famílias, que precisam, isso. né? Não precisam aí é o social, aí é o social. Exatamente. É o social. Né? Então precisa ter mesmo. Mas pro grande fica um calendário muito cheio. Tudo bem, então reformula. Né? A gente falou isso no programa da semana passada. Põe o grande em uma outra fase. Né? É igual a Copa do Brasil. Diminui a quantidade de datas para os times grandes, porque eles têm um outro calendário. Mas para Monte Azul, para Rio Branco, para o Desportivo Brasil, eles precisam dos estaduais justamente para isso. E outra, longos. Longos, para ter movimento, para poder andar. E parabenizar aqui a Federação Paulista, né? Tá fazendo um bom trabalho. Baita sacada. Todos os jogos da Federação Paulista tem, e todas as competições têm transmissão ao vivo. Isso valoriza demais. Muito. Demais. Inclusive, a gente aqui da TV Cultura Paulista quer agradecer muito a Federação. Sensacional. Pelas imagens. Todas as imagens são da Federação Paulista. Esse ano está de parabéns também, cobrindo todos os campeonatos aí, desde a 3, a 4, a 2. Com premiação depois, né? Sim, tem premiação, tem festa. Tem festa. Eu tive a oportunidade de estar presente de seleção do campeonato, que é feito, inclusive, em parceria com o futebol interior. Que é o troféu pro artilheiro, goleiro. É uma festa. É uma festa e é uma festa de gala. Isso, sensacional. E por falar em festa, mas antes de falar da 2, o produção tem a tabela da 3 também? Porque eu gosto de analisar a tabela, Lucas. É legal, Bruno. A gente vê todos os clubes que estão lá, ó. Pede pra produção aumentar um pouquinho. Tá, produção, só coloca os 8 primeiros? Os 8 primeiros, exatamente. Pra gente analisar, ó. Marília continua lá, Monte Azul, Sertãozinho, eu gosto do Sertãozinho também. Catanduva, Itapirense, que vem numa crescente também. Boa. Aliás, Itapirense é engraçado, porque a Itapirense... é do que veio o Gé, né? Exato, que veio o Gé, que veio depois também o Yuri Tanque, né? Que jogou no Guarani e tudo mais. A Itapirense dificilmente figura entre os 8 primeiros. Normalmente não. Tá sempre na Série 3. Sim. Mas do 9º até ali o 13º. Ela mantém lá, né? Tá se mantendo aí, melhorou. Esse ano deu um upgrade, vai brigar pela classificação. Eu acredito, faltando apenas 4 rodadas ali pro final tem chance de disputar o mata-mata. Vai no mata-mata. E eu gosto do Rio Branco, nossos vizinhos aqui. Sim, o Rio Agora, o que me chama a atenção ali é o 8º colocado, Rio Preto, né?
que tem camisa, hein? Tem camisa. Tem camisa. Já disputou a Série A1 do Campeonato Paulista em 2008. Isso. O Jacaré tem um time forte. Que bacana. Ó, só camisa pesada ali também. Pesadíssimo, só camisa Pesadíssimo, pesada. hein? E fãs do esporte, você que nos acompanha aqui toda semana, lembrando que agora a Visão de Esporte tem toda segunda e quinta-feira. Então já manda pro amigo ali, manda no WhatsApp. Pessoal, o pessoal da bancada lá, toda segunda e quinta-feira aqui na TV Cultura Paulista, às 19 horas, estamos ao vivo aqui, né, Toledo? Sim. Ao vivo aqui para mais de 100 cidades aqui do estado de São Paulo. É uma delícia, né? É a muito gente bom. poder ajudar, dar uma informação, né? Conversar, a gente E o arrumar público polêmica, que né? acompanha, É muito o bom. cara é torcedor do Rio Branco. Sim. O cara é torcedor do Desportivo Brasil. Pô, tem um programa Ele quer ouvir alguma em coisa TV da do clube aberta dele. falando do meu time. É. E Pô, aqui é diferente, hein? Diferente. Aqui não Aqui tem- a resenha é outra. A Aqui a resenha conversa é outra. Aqui a conversa é outra. Aqui a resenha é outra. Ô, Lucão, Diga. Primavera. Rapaz, esse Primavera, hein? Que baita trabalho, que Ele é o baita primeiro projeto. classificado da 2 pro Mas mata-mata. não sobra, né? Empatou sem gols com a Briosa jogando no Urico Mursa, jogar em Santos, todo mundo sabe a dificuldade. A Portuguesa Santista tenta aí um trabalho de recuperação dentro desse Campeonato Paulista A2, né? Vem aí na primeira... A Portuguesa Santista é a 10ª colocada. Isso. É a primeira fora da zona de rebaixamento, tentando se recuperar aí de um começo muito ruim. São apenas 2 vitórias até o momento. Agora, o que chama atenção, né? 2 estádios maravilhosos, né? Urico Mursa e a Rua Javari. Mais raiz que isso, impossível. Não tem. Não tem. Ó, a arquibancada bem É pertinho bem do campo. pertinho. Né? Não, Todo aquele é uma- frisson. Sabe aquela emoção? Meu, passou aí Pelé. Tantos craques, né? Nossa Senhora. Mengalvio, Durval, não, Coutinho, jogando Pepe. aí, não, Meu Deus para. do céu, é um santuário, né? É um O santuário. estádio Na do Mursa é um Javaria de santuário. Brecha, Brida, Deodoro. Meu Deus do céu. A né? Taliba, que depois A jogou no Taliba, Corinthians. Isso. né? Sensacional. Mas Isso aí não voltando- tem preço. Mas voltando à Primavera, baita projeto, a SAF bem organizada e tá aí o fruto, gente. O fruto Sim. de uma boa gestão, fruto de uma boa administração. E vai subir, hein? E vai subir. Vai subir. Vai subir e assim, apesar da gente saber que nas quartas de final é outro campeonato, Muda tudo, né? mas, ó, na minha visão, vai subir assim, Tem qualidade. mas de costas. O Lucas, Bruno, o detalhe é o seguinte: tem qualidade? Tem. Só que o mata-mata, o cara, normalmente um deles joga por uma bola. Aí pega jogo essa eliminatório bola, é assim, né? Então, fecha a casinha e aí? Uma dúvida, essa 2 é mata-mata ou é mata? Não, mata-mata. Mata-mata. São Mata-mata. 2 jogos. Legal. Nesse momento, por exemplo, né, o Primavera estaria enfrentando O oitavo. o 8º colocado, que é o Oeste de Barueri. A então, o Ponte, primeiro jogo em Barueri e o segundo em A Indaiatuba. Ponte foi campeã desse jeito. Pegou, primeiro foi a Ponte e o 15. E o 15. O 15, a Ponte ganhou lá e ganhou aqui. Isso. Entendeu? É a mesma situação. Fonte foi campeão ano passado, Foi. né? Em Toledo? 2023. 2023, isso, contra o Novo Horizontino. E nós vamos ser campeões esse ano da Série C. Olha o palpite. Olha a Bet, Fernando Bet, Toledo. Não, para. Ô, Gente, Bet, apaga, apaga. Ô, Rubens, apaga. Rubens Cardoso, ó, já começou já, Zenon. hein? Zenon, já começou já, hein? Ai, eu tô ansioso Danilo. nessa Série C. Ai, eu tô Ó, ansioso. o Danilo pra já Série vai C. mandar mensagem aqui, ó. Fernando já começou com a emoção. Segura a emoção, Fernando. Ô, Bruninho, bom. eu queria chamar a atenção também, falando sobre a Série A2, o Capivariano, do Hélio Cizenando. Legal. Bom Baita trabalho, bom baita trabalho. E um trabalho longevo. O Hélio Cizenando, acho que é um dos treinadores de maior longevidade no cenário nacional. Ele tá lá no Capivariano desde 2022, foi campeão da Série A3 com o Capivariano, contra o São José, do Ricardo Costa, que hoje tá no Marília. Daí é aquele período de adaptação à divisão. Passou 2 anos se adaptando, entendendo, investindo, e hoje tá aí brigando pra subir. Não, tá aí, tá vendo um trabalho certinho, né? O que manda o futebol? É pagar as contas em dia. Como na vida de todos Isso é nós. fundamental, É né? fundamental. Por Fundamental. quê? O cara tá jogando e tá recebendo. Muitas vezes não dá certo isso, não dá certo aquilo, mas não é por falta do pagamento. O fato de você já ter uma folha de pagamento em dia, Em dia, já tipo, garante, assim, 80% Do equilíbrio e do sucesso. Exato. Tá? Os outros 20%, aí, às vezes é um time que não se entrosa, um Ó, treinador não que deu não dá liga, certo, não dá deu- liga, pode acontecer. Mas o fato de você ter uma conta em dia, Nossa, é uma tudo pagadinho, tranquilidade. tá tudo Não, certo. com certeza. Ó, aqui já chegou mensagem aqui de Araraquara, hein? Opa, Inclusive, ó, alô, pessoal da Ferroviária, hein? Joelso de Araraquara. Chegou no 8º agora. Exato. Tá recuperando. É o Vinícius Bergantin fazendo um trabalho de recuperação, Não, ele né? é um bom técnico. Ele fez o trabalho anterior dele, fez uma boa... Conhece bem a Ferroviária. Conhece. né? Joelso mandou aqui, ó. Pessoal da bancada, o programa hoje tá especial. E a locomotiva, sobe ou não sobe? Vai brigar.
E aí? Veja bem, é outro campeonato. É, outro campeonato. A Ferroviária, ela tá numa gangorra, né? Entra no G8, sai do G8. É, E mas aí, ela Lucas? tem Pra você potencial ver de o manter. nível, pra Ela você tem ver potencial o de nível manter. de competitividade do campeonato. A gente tá falando aqui da Ferroviária, que tem um baita projeto, é também uma SAF, mas no meio dessa brincadeira você tem Oeste, você tem Ituano, você tem Santo André, Só camisa. só camisa. Tem a tabela? Eu acho que a produção tem a da 2, produção. Ó, a Ferroviária já tá em 7º ali, como o nosso amigo Joelso de Araraquara. Um forte abraço. Olha lá, ó. Taubaté, Grêmio Prudente, Gente, São José. Olha aí, ó. 15 de Piracicaba Oeste, que deu ó. uma caída, Ó, né? no momento, Primavera e Oeste. Exato. Capivariano e Ferroviária. né? Olha, agora, peso de camisa, vamos pensar no peso de camisa, né? O Oeste tem uma tradição mais boa, aí ganha do Primavera. Nós estou falando em peso, não estou falando em qualidade, hein? Ferroviária e Capivariano. Ferroviária. Estou falando peso. São José e 15. Grêmio Prudente e Taubaté. Esse é equilibrado. É, isso aí. Não... Ô, produção, coloca não sei se a eu tô tabela viajando. inteira. Não, mas tá certo. Deixa eu ver ali, falta apenas... Ó, tá pequenininho, mas falta apenas 2 São rodadas. 2 rodadas. Por isso que o Primavera já garantiu vaga, Já. porque o Primavera tem 26 pontos. E o Ituano tem 19, ou seja, uma diferença de 7 pontos. O Ituano chega até 25 pontos na tabela, não consegue mais alcançar o Primavera. O Primavera já não perde essa... Ele pode perder os outros 2 jogos, senão vai ficar Não, fora mas- do Não, G8. ele Mas não ali fica do- fora. É. Ali do quarto até o 10º, Agora o 12º, Ituano, Ah, décimo briga. primeiro, tá Briga. tudo Hein, Bruno? embolado. O que você acha do Ituano, hein? Eu achei que podia ter sido um pouquinho melhor a campanha do Ituano, hein? Eu vou contar por que o Ituano tá desse jeito. O que foi, Lucas? Então vai. Né? Lucas, São manda. anos, e inclusive quero mandar um grande abraço para a Cass Felleger, que é assessor de imprensa do Ituano. Recentemente eu publiquei uma matéria falando, né, tentando a explicação do porquê que o Ituano caiu tanto de produção. Entrei em contato com a imprensa da região e muito se falou das mudanças de elenco que acontecem no Ituano, ou seja, apesar do Neto Berola ter permanecido, e é um dos remanescentes já de algum tempo, mas boa parte da espinha dorsal dos elencos passados do Ituano não tem mais. Não são vendidos? Mudou tudo. Então, são vendidos, são emprestados, só que a reposição não está tendo tanta qualidade. Então aí você tem o Ituano que saiu da Série B no passado para a Série C e esse ano está brigando aí para tentar a classificação na Série Pra A2. ir pros 8. Exatamente. Então, E o time é fraco. exatamente. E aí o que acontece? Entendeu? É um problema dos times aqui do interior, na minha visão, a dificuldade de você manter a equipe. Manter o elenco, né? Manter o elenco que vai bem. Mas aí que tá, Lucas. O Ituano quem faz a gestão é o Juninho. Isso, Juninho Paulista. Tá? Qual a renda desses clubes? A venda, o empréstimo. Não tem Mas muito a o que fazer. reposição, Fernando, ela tem que eu ser bem, concordo. ela tem que ser bem estudada. Bem estudada. Agora, Que faz parte da gestão, né? faz parte faz da parte da gestão, gestão. Você vai né? perder A- jogador. Entendendo que vai sair. Qual é o olheiro, planejamento que a gente né? vai seguir? Muitas vezes nós não Exatamente. temos olheiro, tem que Então, ter e olheiro. tá faltando esse trabalho. A gente fala tanto de analista de desempenho, Mas de esqueceram do scout, olheiro agora. né? Que são nomes novos pro olheiro, né? O Sim. scout hoje é o olheiro de ontem. E precisa... E aonde que o olheiro tem que estar, gente? Nessas divisões menores. E a gente falou da Várzea aqui. Sim. Olha o impacto da Várzea no São Caetano, no Exatamente. Santa Catarina, que é time de primeira divisão estadual. Pegou Então- um menino lá, né? O Exatamente. artilheiro. Mas 8 anos é falta de planejamento. Sim, total. Ó, uma camisa dessa. Pesada, na hein? 2. É Campeão o do único campeão time paulista. bicampeão, né, do interior. É o único time bicampeão Não, paulista. Então. Do E estado. não foi lá atrás, não. O primeiro título foi em 2002, quando teve o torneio Rio São Paulo, Sim. os grandes não jogaram paulista. E agora? E em 2014 ganhou do Santos. Né? O time era treinado pelo Doriva. Então, uma camisa como o Ituano, o próprio Santo André Não, precisa... são camisas pesadas. Falando em Doriva, onde ele tá, hein? O Doriva, Você sabe? ele partiu pro Oriente, né? Ah, Ele tá lá. por lá já há algum tempo, né? Ele saiu do mercado brasileiro já Ah. tem alguns Ele anos. dirigiu a Ponte também. Dirigiu a Ponte. O começo de carreira do Doriva Foi doído. foi... Não, na realidade, como treinador, foi muito bom. Ele foi campeão com o Ituano e depois... Mas na no ano- Ponte não deu certo, no, não. no ano seguinte ele foi campeão estadual com o Vasco. Aí, a partir desse ponto com o Vasco, aí ele deu uma... Pegou uma... Pegou uma Na má época da fase. Ponte não foi muito Ó, bom, não. E a produção acabou de avisar aqui que quem chegou também para dar sua mensagem, fazer aquela análise é o Arthur. Grande Então Arthur vamos lá. Eugênio, vamos ouvir O Arthur então. fez uma análise fantástica. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Como é que tá aí, produção? Será que ele já tá na linha? Boa noite, amigos do Visão do Esporte. Vamos conversar sobre o Campeonato Paulista da 2. Se você fizer uma avaliação mais ampla
o Campeonato Paulista da 2 é o mais competitivo campeonato estadual do Brasil, incluindo inclusive o próprio Campeonato Paulista. Viagens longas, equipes todas niveladas, um campeonato muito interessante. E ontem o Primavera de Indaiatuba, jogando em Santos, empatou 0-0 com a Portuguesa Santista e está matematicamente classificado para a próxima fase. 8 equipes classificam no Campeonato Paulista da 2, 16 times disputando, 8 se classificam, depois mata-mata olímpico, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. E os 2 últimos são rebaixados. O campeonato é tão difícil que no ano passado o Noroeste ficou em 7º lugar e o Velo Clube em 8º. E foram as 2 equipes que conquistaram o acesso. Resultados de ontem. Teve uma partida, Linense e Votuporanguense. Como o time de Votuporanga está disputando a Copa do Brasil, foi inclusive eliminado. Esse jogo será no dia 5 de março. Estou aqui com o placar ao vivo do futebol interior. Jogos de ontem, rodada de ontem, Juventus 2, Capivariano 2. O Capivariano é o vice-líder com uma grande campanha. Tivemos Santo André 0, Oeste de Barueri 0, Rio Claro 0, Grêmio Prudente 0, Ituano na estreia do técnico Mazola. Ituano 1, Taubaté 0. Taubaté surpreende e o Ituano, tenho certeza, agora com o técnico Mazola Júnior, vai melhorar e vai brigar pelo acesso. Sorocaba, que triste a situação do São Bento. Hoje o São Bento seria rebaixado e ontem perdeu de 2-0 para a Ferroviária. Ferroviária melhorando nas mãos do técnico Vinícius Bergantin. Vinícius já havia feito um trabalho de excelência na Ferroviária, deixou a Ferroviária para se auxiliar do Tite no Flamengo e está de volta e de novo Ferroviária melhorando nas mãos do Vinícius. A Portuguesa Santista empatou em 0-0 com o Primavera de Indaiatuba e completando a rodada, alô Piracicaba. Que situação chata do 15, hein? 4 jogos sem vitória. E ontem o 15 jogando em São José dos Campos perdeu de 2-0 para o São José. O São José melhorou muito depois da chegada do técnico Paulo Roberto dos Santos. Classificação do Campeonato Paulista da A2. Os 8 primeiros colocados: Primavera, Capivariano, 15 de Piracicaba, Taubaté, Grêmio Prudente, São José, Ferroviária e Oeste. O 9º colocado é o Ituano, com o mesmo número de pontos de Grêmio Prudente, São José, Ferroviária e Oeste. Depois nós temos 10º lugar Santo André, seguido de Juventus, Votuporanguense, Linense e Portuguesa Santista. Os 2 últimos colocados, São Bento de Sorocaba, com 10 pontos ganhos, e o Rio Claro, com 9 pontos ganhos. O Rio Claro é o único time que não ganhou de ninguém. Aqui acompanhando pelo futebolinterior.com.br, um resumo do Campeonato Paulista da 2. Equipes importantes, a Ferroviária vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando esta competição que está interessantíssima. 15 de Piracicaba em queda, Ferroviária em alta e o Primavera de Indaiatuba liderando a competição. Taubaté uma surpresa e o Capivariano mais uma vez fazendo um futebol de qualidade. Amigos do Visão do Esporte, eu tinha que falar deste Campeonato Paulista da A2. Bom, Arthur. Show de bola, sempre Sensacional, uma... né? Muito bom. Faz Cara, uma aula ali, né? O cara é especialista, né? É Ele é especialista. Como é que ele tem? Grava tudo ali na cabeça ali. Eu queria saber o segredo, né? Mas o Mago não conta, mas é a enciclopédia viva do futebol do interior e do futebol brasileiro como um todo, né? Por falar em Abraço, interior, Arthur.
ele é do portal Futebol Interior, né, Lucas? Isso. Não sei se a produção tem aí o print do site, o site. Olha lá. Tá aí, ó, www.futebolinterior.com.br. Você quer saber não só aí do cenário paulista, né, com todas as Muita notícia, toda né? a cobertura de todos os campeonatos paulistas, Série A1, 2, 3, A4 e a Bzinha que começa logo mais, mas é o Brasil inteiro, todos os estaduais, do Oiapoque ao Chuí, você acompanha aí toda a cobertura Ô, Lucas, dos estaduais no É Brasil isso inteiro. mesmo, hein? eu consigo ver placar ao vivo ali? O melhor placar ao vivo do Brasil, mais atualizado em tempo real. E o placar ao vivo é interessante, Bruno, porque você não tem só atualização dos jogos do Campeonato Paulista, o Campeonato Amazonense, É o Brasil Ó, inteiro. Tocantinense, atualizado em tempo real. Você que é fã de esporte e acompanha aqui na TV Cultura Paulista, Futebol Interior é o único site, o único portal, corrija aí, Lucas, o único portal aqui de São Paulo e do interior que cobre todos os É campeonatos, o único. o único Único. estaduais aqui do nosso estado, né? Hoje você tem alguns outros portais, mas com um nível de Completinho, excelência, com completinho, é a o- quantidade Tem de Copa dados. Paulista, Copa São Tudo, Paulo, tudo, tem tudo. Você acompanha aí todas as competições, pré e pós-jogos de todas as divisões do futebol paulista e também de alguns estaduais. Isso é importante. Às vezes a galera quer saber como foi o jogo do time e não conseguiu assistir. Vai lá no portal Futebol Interior, você tem os pós-jogos com detalhamento e a ficha técnica completa também de todos os jogos. Já tem uma matéria lá do programa de hoje, né? Já tem uma matéria lá do programa de hoje, daqui a pouquinho Tem vai um- a nota pós-programa. Tem também os melhores momentos do Visão de Esporte no canal do Futebol Interior também. Então, Futebol Interior Oficial no YouTube, você acompanha os melhores momentos aqui do Visão de Esporte. Muito bem, Lucão, muito bem, Fernando Toledo. Vamos lá. Que papo bacana hoje, hein? Aí passa rápido, né, Passa Bruno? rápido. Não voa. Na hora que Deus ver, do acabou. céu. Piscou, já Eu Foi, foi. queria acabou. falar com o Danilo, queria falar com o Zenon. Tem algumas coisas acontecendo aqui em Campinas que seria Lá vem. importante a visão Lá do vem Zenon, eles. a visão do Danilo. Mas antes de comentar aqui sobre Ponte Preta e Corinthians, Timão, hein? Que Ai, meu é Deus. sufoco, hein? Tem que ser na raça, né, Lucas? Rapaz, se não é na raça, não é Corinthians. Mas, ó, bora encarar o jogo com um pouquinho mais de seriedade, né? Futebol é coisa séria, gente. Deixa pra daqui a pouco. É, não Deixa deixa pra pra Mas, daqui a daqui a pouco. ô, Lucão, você que tá de verde aí na ponta, Opa. e o Guarani? O Guarani quer manter o elenco, né, Bruno? O elenco que fez a campanha no Campeonato Paulista, encerrou a primeira fase de maneira digna, né, empatando com o Corinthians na Neoquímica Arena, quer manter a base do elenco, a espinha dorsal do elenco para a disputa da Série C. Todavia, entretanto, pensa em Ô, reforços. o Lucas e o Bruno. Mas não tem que deixar alguns ir, não, meu. Porque na base, o time não é tudo isso. Pelo Não, amor eu de Deus. concordo. Eu tô falando Eu com concordo. coração. Não, Concordo. Não, tudo bem, a análise peraí. dele Não, tá correta. eu entendo. A análise dele tá Razão. correta. O problema, Fernando, é o seguinte. Eu acho que a diretoria do Guarani quer trazer alguns nomes primeiro para depois liberar outros. Tomara. Né? Tomara. E um Porque dos que o Guarani quer trazer, aliás, é um nome que me agrada muito, é o do Albano. Camisa 10 da Inter de Limeira já há algumas temporadas. Alô, Edmar Ferreira, tamo junto. Grande Edmar Ferreira, lá da Rádio Rápido no Ar, em Limeira. Que acompanha também aqui o Visão de Esporte. O Albano é um Boa. dos nomes que o Guarani tá de olho. É um cara, assim, para resolver o problema do meio de campo do Guarani. O camisa 10 é clássico. igual aquele que veio do Botafogo. o Não, Chay. não é não. Não, O mas ó, Chay ô, Fernando, Ué, deixa pensa, quieto, o Chay. vamos pensar só no positivo. Vamos pensar, vamos positivo. O Guarani caiu pra C. Tem que dispensar Ó, vários. né? Série C do ano passado, não fez um Campeonato Paulista, fez um Campeonato Paulista Razoável. Razoável, nota razoável. 6 ali. Nota 6,5. Não, sim. 5? Sim, tá bom demais, não Tá vamos bom, exagerar. mas esse ano faltou pouco. Aonde? Ué, Faltou pouco aonde? dependendo A lição, de resultados a lição ali. de casa era pra fazer. mas nós discutimos. faltaram 2 jogos ali. Contra Novo Horizontino e não Velo podia Clube. deixar. Né? No- Não podia. o Velo, no último minuto, o cara acertou uma bola Meu no Deus ângulo. do céu, e Não. com a falha do João Vitor. O Albano tá chegando aí, pelo que tudo indica, e justamente faltou pro Guarani uma coisa que o Albano pode trazer, que é a experiência. Né? E aquele equilíbrio. Exatamente. Tem o Alan Santos ainda para estrear, Alan tem o Santos. Samuel também que vai vir também. vai manter o técnico. Vai manter Vai manter o o técnico, Maurício Souza, pelo que tem na mão e o que conseguiu apresentar, eu acho que, né? E o custo, né? né, Custo-benefício tem também, o né? custo-benefício e outra. Vai mandar embora o Maurício para trazer quem? Não tem. Nesse momento. No momento. Né? Vai vir medalhão? Não, Não, vai não, não, resolver. Não. Na minha opinião, tá? O único nome plausível para assumir o Guarani, caso o Maurício Souza fosse mandado embora, e que não é cogitado na diretoria bugrina, Guilherme Alves.
E assim, Será? um empréstimo para a Série C para devolver depois pro Velo pro ano que vem. Fazer igual ele fez com o Água Santa. Pra disputar a Série D e depois ele voltou. Que fez o ano passado também é um bom nome. Também é um bom nome, mas foi pro Noroeste, conseguiu a vaga pro Noroeste pra Série D, né? Tem Provavelmente isso também. deve disputar a Copa Paulista também, não sei como é que vai ser o planejamento lá em Bauru. Mas no Guarani, a questão de nome de treinador não tem nada em vista, não. Guarani é melhor volta manter. a campo daqui 30 dias. 48 dias hoje e Por a que gente... 48? É, porque a estreia em É abril, 14 né? de abril, É, exatamente. né? Tá certo, Depois isso do meu mesmo. aniversário. Meu aniversário é dia 11, dia 14 ou 13 de abril. Essa história do aniversário é pra gente trazer bolo pra você? Talvez, Tá, talvez. Ô, né? Bruno, dá um Existe- jeito aqui, Ó, pô. O cara... Existe a possibilidade de Meu ser Deus. por causa disso Tá que eu falei na certo. data de aniversário. Meu Deus do céu, Mas, só por um Deus. detalhe, Bruno. Parece que o Guarani já sabe o seu adversário. A CBF ainda não divulgou a tabela, mas o Albert Cavalcante, lá dos canais de futebol interior, ele conseguiu uma tabela que ele disse que é oficiosa, não é oficial. E pela apuração dele, o Guarani estreia no dia 13 de abril. Anote aí, torcedor do Bugre. 13 de abril desse ano, Guarani e Itabaiana em Itabaiana. Essa seria a estreia do Guarani na Série C. A primeira piada. Alô, Gustavo. Ó, tem um Gustavo que acompanha nosso programa aqui, Gustavo Guru. Acompanha todo o programa Visão de Esporte. Repete aí, o Guarani. Guarani, Itabaiana e Guarani, ó, pedreira. Que logo de cara. 1x0 pro Meu Itabaiana. Deus do céu. Quando ele me mostrou isso, eu falei, Jesus Cristo. Olha. Ele jogar no Nordeste não é fácil, né? Dia 13 de abril contra o Ô, Itabaiana. Lucas e Bruno, se o Guarani e a Ponte Preta não subir, pode mandar fechar. Ô, Leleu lá, hein, Não, Fernando? não, Fernando, Se não para, subir, Série olha... C. Mas- Diminui o recurso. Totalmente. Mas não é só por isso. Não é só o recurso, A não. dificuldade de você Os jogar. estádios, Os estádios, os a estádios. logística. Pô, você pegar Anápolis, você Itabaiana. pegar Itabaiana, Retrô. Retrô, que tem uma baita de uma estrutura, diga-se de esquece passagem, a estrutura. mas, né? Nós vamos ter que ir Ó, até lá. Ipiranga, Lá no- CSA, né? Vai O percorrer. Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Entendeu? Fora o Ituano, né? Que também tá na Série C, né? Então, Não, nós temos quem na Série C? Ponte, Guarani, Ponte, Ituano, Guarani, Ituano e São Bernardo. São Bernardo. São 4 times. O São Bernardo tá batendo na porta aí pra subir pra Série B há Há anos. muito tempo. Há anos. E outra, se manter a estrutura do São Bernardo do Paulista, Briga pra subir. Uma vaga tá bem encaminhada. Briga pra subir. Ó, outro time que eu não falei é muito difícil jogar contra, o Caxias. Nem Caxias. fala, para com isso. Jogar no Centenário É, Fernando, não é tá fácil, não, hein, Não, Fernando? a vida tá difícil. Tá A vida é difícil. difícil. Então o Guarani e a Ponte, né, vamos falar só dos dois, eles têm que estar preparados para enfrentar essa logística. É. Fernando, você tá preparado pro carnaval ou não? Não tô mais. É amanhã. Meu carnaval acabou ontem à noite. Ô, Lucas, você vai cair na folia? Vai dar risada. Não, eu quero cair na folia, não sou muito de folia, não. Vou ficar em casa, talvez eu viaje pra São Paulo ver meus pais lá, mas não sou muito de farra, não, viu, Bruno Durque? Sabe quem caiu? Ficar tão esperado. Ó, a Ponte Preta tava esperando tanto esse jogo da Copa do Brasil. Era o jogo da vida, né? Era o jogo da né? vida. Não vou dizer Era- que é o era jogo o do ano, Pix. porque tem a Série C ainda, Ó, né? Mas Era o jogo do Pix. É o jogo Jogo do do Pix da CBF. 900 mil, né, nessa primeira Não, fase. ganhou 900, né? Ah, ganhou 900. Se Ganhou passasse, era mais 1 Mais milhão e 100. Isso, é. Jogo do Pix. Era o jogo pra manter ali o calendário Cheio. cheio. É, E mais 1 milhão na Não, conta seria bom, hein, Veja Fernando? bem, três etapas daria 3 milhões e meio. Pô, Meu Toledo, Deus do céu. Garante o ano. do foi time, vexame ou não? vexame? Põe vexame Concorde. nisso, cara. Para. Não jogou Eu não nada. concordo com a palavra vexame, não. Não. Eu não concordo. E eu vou explicar meu ponto, mas Então, vou vamos lá, deixar o vamos lá. Fernando Não é falar vexame. primeiro. Fernando, o pensar que você achou desse jogo aí? O pessoal achou que ia ganhar fácil. Futebol não se ganha por antecedência. Futebol é jogado. É bola. São 11 contra 11. A Ponte, infelizmente, não podia perder o pênalti. Certo? Olha lá o gol. Ó, até aí o Esse gol... menino vem fazendo gol tudo. Até aí Everton Brito, tava... né? Até aí tava mais ou menos. Aí a Ponte achou, né? Teve o pênalti, perdeu o pênalti, tá? Aí a molecada do Concorda resolveu correr. E a Aliás, Ponte que não belo correu. gol da Ponte, hein? Ó, uma Bonito. triangulação de cabeça. Sim, olha, o Danilo. Danilo ajeita, né? O Léo Oliveira toca pro Isso. meio e o Não, Everton até aí Brito. até foi muito bem feito, mas também foi só isso. É. E perdeu. Na hora que podia fazer 2-0, tamo em paz. Você concorda que a Ponte ia ficar com uma. Olha o pênalti, olha o Olha lá, pênalti. ó. Esse Indiscutível. pênalti também, Indiscutível, mais ou pênalti bem menos. marcado. Não, na minha Não, foi opinião bem marcado. foi bem marcado. Não, foi bem marcado. Será que tem... Pênalti bem Não, ele bate cruzado aqui,
Marca o gol. E eu tava falando com o Fernando aqui em off, né? O Danilo Barcelos é o cobrador oficial da Ponte Preta. Ele bate bem pênalti, mas nessa foi muito mal e comprometeu todo um planejamento, né, Fernando? É igual o gol que não pode. Não pode. Agora, a Ponte achou que ia marcar gol a qualquer horário, tá? Infelizmente, não é assim. Perdeu o gol por displicência, não correu como tinha que correr. Tá, tudo Mas, isso. ô, Fernando, não tem desculpa. Não, lógico que não. Ô, Lucas, o Concórdia, primeira vez que disputa a Copa do Brasil. Era o jogo da vida do Concórdia, né? O Concórdia que é um Podia acontecer isso. E aí a virada, e só um detalhe ainda no primeiro gol, se a produção puder voltar ao primeiro gol, quem erra o passe. A situação tá redondinha. O clube tá... Essa história também, vamos parar com isso, Parar, né? então. Porque perdeu lá, porque tá tudo atrás. Calma, Gente, calma. calma. Todo clube tá assim, né? Não, mas tá pagando o salário todo mundo direitinho. Exato. Pô, para Exato. com isso. Às vezes você falar dessa maneira, você acaba criando um clima Isso, totalmente desnecessário. Só que, o que acontece, a maioria da empresa não joga porque talvez Exato. tá tudo atrasado. Então, E não está. vai chegar longe, vai ficar entre os 8, na minha Ajeitou opinião. ali, né? O setor Ajeita. defensivo. E vai exato. subir. A Ponte vai subir. O Também Guarani acho. tem chance de subir, desde que tanto Ponte como Guarani façam um deverzinho de casa. Exato. Contratem bonitinho, organizado, manter as continhas em dia. Por falar em expulsão, o Lucas comentou da expulsão. Produção, tem só o vídeo da expulsão? Foi, olha lá. É ridículo. Que estranha essa expulsão, né? Eu nunca vi Olha uma lá. coisa dessa no futebol, Bruno. Apesar de ser ainda novo no cenário. É muito mimimi. Não, eu acho que... o Jean Dias não poderia ter feito isso, gente. Ele simplesmente Não, agarra o árbitro. ele deu uma pirueta no ar. Não pode, né? Não Dá uma, pode. não pode. Olha lá, olha isso. Ele- Olha isso. Então você acha que a expulsão foi justa? Na minha opinião, foi Foi. justa. Foi justa. Mas não pode fazer isso o jogador de futebol. Não o jogador pode. de Foi, futebol não enroscou pode. ali, Fernando. Ele ia Não, correr, não, enroscou. não, ele virou o jogo. Virou o jogo. Virou. Aí Se o faz 2 a 0 Concórdia... ali- Não, acabou, aí acabou, o Concórdia começou a jogar Porque a nós não sentir vamos... que dava. Eles falam assim, por que a gente não pode? Exato. E pôde, e tanto é que virou o jogo. E aí, num empate, numa falha, né, do Concha, Virou. o gol do Felipe Rangel, no final do primeiro... O meio de campo da Ponte sozinho. Eu falei, meu Deus, eu tava no estádio, eu falei, meu Deus, o que o cara tá fazendo com a Ponte Preta? É. E a Ponte trouxe, machucou e ele não foi aproveitar. Então, nós temos um meio de campo forte, o Elvis vai voltar a jogar, Voltando. né? Então vai melhorar. Agora, tem que ter cabecinha no lugar, todo É. mundo, né? Por falar em voltar a jogar, cabecinha no lugar, sufoco, carnaval. Corinthians, Quem teve sufoco foi o Corinthians Ó. do Zenon. olha, Suou a camisa, ô Lucas? Meu Deus do céu, ninguém esperava. Inclusive, a comunidade corintiana tá, assim, brava demais com o que foi apresentado pelo Corinthians ontem na Neoquímica Arena. Mais de 45 mil torcedores, uma festa tava bonita. muito bonito, muito bonito. Abriu o placar cedo, Ó, né? Gol esse do lance, Alberto. esse lance aí, Jogadaça do Carrilho, né? pro bonito, gol mas do- também um jogador profissional não pode Não pode também então. tomar um, né? Ficou pra trás igual uma Nesse momento aí, Perdidinho, muitos dá uma pensavam, olhada, né? ó. Pô, vai ser goleada, né? goleada. Com o primeiro gol do Yuri Alberto. Eis que o Corinthians Parou. parou. Não é que parou. O Corinthians, mantendo as proporções devidas, a Ponte Preta achou marca o gol em qualquer horário. O Exato, Corinthians Corinthians também foi a mesma entrou. coisa. Foi a mesma coisa. Só que o Corinthians tem uma qualidade Ô, muito maior que da Ponte, né? Ô, Lucas, analisa esse jogo aí. O Corinthians venceu no finalzinho ali, no jeito Corinthians, né? Venceu, mas não do convenceu, jeito Bruno. não convenceu, Não né? convenceu, não O convenceu. Memphis jogou pouco. Jogou pouco, o Yuri Alberto fez os 2 gols. O Galo Quem foi também muito não foi bem muito. ontem foi o Carrilho. Tá, não, jogou muita Jogou bola. muita bola Muita o Carrilho. E assim, o sistema defensivo do Corinthians às vezes dá alguns apagões e é importante a gente chamar a atenção, porque o Corinthians vai jogar brasileiro, ainda tem o Paulista para disputar diante do Mirassol, fora E o tem Campeonato Brasileiro. né? Isso. Vai E longe. Copa do Brasil também, vai longe. Então, o Ramon Dias vai ter um certo trabalho com o sistema defensivo do Corinthians. Assim como foi na Venezuela, o Corinthians achando que ia vencer o jogo em qualquer momento. Mas olha aí o trabalho que o time da Universidade Central... Com todo Deu. respeito. Sim. Com né? todo respeito a todas as profissões. Mas o pessoal do Central, né? Universidade Da Central. Universidade Central. Um time... O goleiro amador. tem outra profissão. sim. o o zagueiro tem outra cenário profissão. político e econômico da Venezuela, a gente sabe como é, né? Então, infelizmente, alguns jogadores profissionais não conseguem se manter só do Sim. futebol. E o Corinthians conseguiu sofrer para ganhar desse time. O Matheus Bidu, que é ex-jogador do Guarani, fez um dos gols também. Então é assim, ó, vai jogar com o Barcelona de Guayaquil agora. Quarta-feira que vem. É um time de camisa, já foi vice-campeão de Libertadores. Pesado. Jogar em Guayaquil não é fácil, então, ó, E outra, o Equador tá com uma safra de jogadores Muito muito boa. bom. E o Zenon fala que o Corinthians vai ser campeão paulista.
Quanto ao Paulista, até concordo, né? Mas vai suar a camisa, não vai ter ser que fácil, correr não. bem. Vai ter que correr bem. Agora, o Santos vai pegar o Corinthians vai pegar o Santos Na semifinal. Em uma das semifinais pode ser Corinthians e Santos. Aí nós temos aquele detalhe vocês falam muito, né? Do menino Neymar. E pra mim já é a final antecipada. E outro, se o menino Neymar resolver jogar bola, meu amigo. Eu acho que o Corinthians, ele precisa melhorar essa atitude, né? Tá jogando uma Libertadores, né? Exato. E outra, são 11 jogadores do outro lado. Ele não pode desvalorizar o olha esse gol, olha essa saída de bola do Gustoso. Não, É igual o Diogo Silva Exatamente. Isso contra o Barcelona de Guayaquil... Toma um monte. Passível de eliminação, Exatamente. Hein? Barcelona que há alguns anos veio aqui no Allianz Parque e eliminou o Palmeiras. Nosso programa tá chegando ao fim, Lucas, mas o Corinthians eu quero ver mais. O ano passado teve 10 vitórias seguidas, porém, na hora de ganhar do Racing, perdeu pro Racing. Na Sul-Americana, né? Sul-Americana. Esse ano, manteve ali algumas vitórias, mas também perdeu o Clássico São Paulo, empatou com o Palmeiras. Então eu preciso observar bastante esse Corinthians aí, para ver se não é só uma animação, né? Quando você tem um elenco tão qualificado, você cria uma expectativa em cima que ele desempenha o futebol. Ele vai jogar futebol em qualquer momento. Exatamente. Só que assim, o futebol é competitivo, gente. Só que são se não 11, aplicar, são 11 contra 11. Se não realmente demonstrar em campo que é melhor, vai passar vergonha esse ano. Vai passar vergonha. Não é só o Corinthians, hein, gente? É no geral. É no geral, os sem dúvida. Clubes, os grandes não, porque aí nessa história tá o Palmeiras, tá o Flamengo, tá o Cruzeiro. Que montou um time. E nem pra final do Campeonato Mineiro foi. Cruzeiro tá uma negação. Nem foi, né? Não, a final do Mineiro esse ano é Atlético e América. Então nós temos que ver isso. O pessoal, tem nome. Pode ter, mas são 11 contra 11. 11 contra 11. 11 contra 11. Ô, Toledo. Senhor. Passa rápido, né? Não, tá uma delícia o programa hoje. Estamos chegando ao fim. Deixa eu... vou mandar um abraço pro Rafael Félix. É um menino de Pirassununga. Ele é um pretendente ser jogador de futebol, né? Ele é tratado por uma psicóloga minha amiga, a Lidiane, faz um trabalho muito bonito com as crianças, tá? Então um beijo para vocês, que continue forte, que tenham vontade de participar da parte do futebol. Legal, a gente tem 10 segundos aqui para analisar só o confronto agora do final de semana. 10 segundos, produção, Corinthians e joga Corinthians e Mirassol. Palpite seco, né, Bruno? Exatamente. Domingo, né? Domingo às 18h30. Neoquímica Arena. Corinthians, né? Corinthians. Legal. No jogo também de domingo temos o... Domingo são outros 2 jogos, né? Santos e Bragantino. Aí, na Vila Belmiro. Santos. Só que se o Bragantino jogar como jogou contra a Ponte, o Santos, Neymar tem que jogar. Não, mas não vai dar. Na minha opinião, eu acho que dá. Eu também acredito no Santos. Não. Mesmo o Bragantino jogando bem. Sábado de Carnaval, produção, tem Palmeiras Palmeiras joga em São Bernardo. Em São Bernardo, hein? São Bernardo. É difícil dar um palpite. São Bernardo. E na segunda-feira, o Tricolor enfrenta o Novo Horizontino em casa. Não, eu acho que às 20 horas. Não, equilibrar. Os 2 jogos, Palmeiras e São Paulo, tem muito equilíbrio. Segunda-feira eu quero ver isso aqui, hein? Visão de esporte. Vai pegar fogo. Na TV Cultura Paulista. Que hora vai ser o jogo? Eu quero ver o que vai acontecer. 8 horas. Toledo, obrigado. Forte abraço. Um abraço, velho. Obrigado. Lucas. Valeu, Bruno Zurki. Tamo junto. Valeu, pessoal da Cultura. Gente. Valeu Tchau, demais. tchau. Obrigado, pessoal, você que nos acompanha toda semana. Visão de esporte aqui na tela da TV Cultura Paulista. Fique com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.